Eu quero aproveitar, inclusive, esse gancho que o João Paulo está mencionando, e aí eu quero fazer uma correlação que é justamente com as perguntas que as pessoas estão encaminhando um pouco, e está correlacionado com o tema do pregão, que é com relação a preço. E, claro, utilizando a plataforma do AGF+, sem sombra de dúvidas. Então, vou aproveitar o Paulinho e nos mostrar, por exemplo, o pessoal perguntando aí de Banco do Brasil. Então, eu vou pedir até para o Paulinho compartilhar um pouco só da tela, só para a gente poder visualizar onde é que a gente encontra, e falando um pouco da questão do preço. O que eu estou querendo dizer com isso também, tá? E aí eu pego o gancho até para o Felipe Ruiz. Muita gente fica, eu só vou comprar Banco do Brasil quando ele bater a R$ 28, a 29 eu não compro. Aí eu só compro o Banco do Brasil quando bater a 26, 27 ou algo nesse sentido. E aí a pessoa fica um pouco brigando com relação a centavos. Na própria teoria fala que você não tem como bater o mercado ou a questão do próprio preço. O preço ele importa, mas também no longo prazo, o mais importante dentro da estratégia é você garantir a história dos 6% que a gente tanto fala aqui. Quando eu olho principalmente para preço, e o pessoal colocou aí Taesa, por exemplo, aqui, ó, Taesa a 35, 85 vale a pena, eu vejo que o investidor, de modo geral, ele fica muito preso ao preço, e não necessariamente ao valor que aquela empresa, como negócio, está entregando, mas sempre fica naquela dúvida olhando para o retrovisor. Se eu tivesse comprado o Taesa a R$ 30, ou Banco do Brasil a R$ 26, ou antes ou quando ela bateu a um preço de 28, então sempre está olhando para o passado e nunca para o agora, o real valor que aquela empresa está se configurando no mercado. Aí vem a pergunta, quando eu olho, por exemplo, pode tirar da tela, por gentileza, Paulinho, quando eu olho para um Banco do Brasil, Felipe, você, na sua visão, com relação a preço, você acha que é uma ação que está muito cara, que está mais barata, ou já subiu demais esse preço, ou talvez tenha uma tendência muito maior, entre aspas, de subir? Como é que você olha um Banco do Brasil, por exemplo? Bom, falar de tendência de subir, qualquer coisa que eu falar aqui eu estaria chutando, porque isso é impossível prever. Quem fala que sabe prever tá te enganando. O Banco do Brasil hoje, depois dessa alta recente que ele teve, ele está com um valor de mercado perto mais ou menos de 160, 170 bi. Tá? Certo. O banco no ano passado, ele deu um lucro, posso estar enganado, mas algo muito perto disso, de 35 ou 36 bi. Tá? Então a gente está falando que hoje ele negocia mais ou menos a 5 vezes lucro, 6 vezes lucro. Respondendo à tua pergunta, isso parece barato ou parece caro? Para mim, me parece barato. Quando a gente olha valor patrimonial, o banco negociava até recentemente a 0,8 book, hoje ele deve negociar a 0,9 alguma coisa, mas assim, ele está muito perto do valor patrimonial. O Itaú, ele está cerca de 2 vezes o valor patrimonial, ou seja, ele está embutindo um prêmio representativo em relação ao par dele, que é o Banco do Brasil. Então, assim, eu não sei quanto o Banco do Brasil vale, mas eu acho que é muito mais do que ele está cotado hoje. Isso significa que vai subir? De jeito nenhum. Pode ser que, assim, demore muito para subir, pode ser que ele ainda caia antes de subir. Agora, me parece barato. Agora, voltando um pouco ao que você estava falando, João, da questão do, assim, aquela tal da história do Benjamin Graham, né, que fala do mercado como se ele fosse um maníaco depressivo. Então, tem dias que ele está extremamente animado, tem dia que ele está extremamente depressivo. Então, quando ele está animado, ele quer comprar a qualquer preço, quando ele está depressivo, ele vende a qualquer preço, porque ele está muito pessimista e acha que o mundo vai acabar. Você pega como um exemplo, enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando aqui, o ano de 2020, a gente falou um pouquinho sobre isso lá no começo, que você começou em 2019, 2020 já veio aquela turbulência toda. No mês de fevereiro, a Bolsa estava a quase 120 mil pontos, 118 mil pontos. No mês de março, ela foi para 66 mil pontos, ou seja, ela dividiu por 2. Se você olhar, dividiu por 2, um pouquinho mais, né? Se você olhar em dólar, então, nem se fala, porque o dólar estava 3 e pouco, o dólar foi para 6 e pouco. Então, ela foi de 40 mil pontos em dólar para 10 mil pontos em dólar, dividiu por 4.
Logo em seguida, ela começou a subir, e no mês de julho, ela já estava 102 mil pontos. De 66, ou melhor, de 118, 119, para 66, para 103. Isso num espaço de 5 meses. Ou seja, é possível que as informações tenham mudado tanto nesse espaço curto de tempo que em todos os momentos elas estivessem refletindo a realidade do valor dos ativos? É claro que não. Então, o que era isso acontecendo? Era a questão psicológica comandando a decisão de 99% dos investidores. Então, as pessoas apertam o botão na incerteza. Então, na dúvida, vamos vender. E é nessa hora que o sangue frio acaba jogando a seu favor, porque você vai ver e falar, não, isso que estão precificando aí é o caos completo. Por mais que a situação esteja ruim, eu não acho que ela vai estar tão ruim assim. Ou seja, o mercado não pode ser eficiente oscilando com um desvio padrão tão grande em um espaço tão curto de tempo e mais, muita gente batendo o mercado com consistência ao longo de vários anos em que essas situações foram se apresentando. Então assim, acho que para a gente é algo até vai contra o que a gente fala. E uma coisa que a gente não está falando aqui, Ivan, é o segundo ponto que talvez você possa até explorar, que é a questão do preço, né? Sim. Porque talvez uma outra afirmação extrema é aquela questão do preço não importa, ou seja, as empresas vão ter um valor que vai ser isso praticamente para as empresas boas, né, que se fala, mas as empresas vão conseguir crescer o seu valor de tal forma que o preço que você paga hoje não importa. Eu diria que o preço não importa quando a gente está falando de centavos, né? Então, por exemplo, você está falando, você falou do Banco do Brasil, uma diferença entre preço e valor muito representativa. Pouco muda se você paga 27, 27,50, 26,50, 28. Agora, falar que preço não importa dentro de uma estratégia que a gente olha o yield como um fator determinante, é algo muito complicado. O que você pensa sobre isso? Eu nunca vi, eu acho que o João Paulo, por exemplo, nunca comprou nada, pelo menos eu não, né? E não, olha quanto é que custa isso, preço não importa. Qualquer coisa que a gente vai comprar na vida, a gente olha se o preço, né, importa de alguma forma pelo valor que eu estou pagando, né, João Paulo? Vamos pensar o seguinte, né? Você, como tu falaste, né? Você comprar Banco do Brasil a 5 vezes preço sobre lucro, né? Pode ser uma boa? Pode. Né? Agora, você comprar uma outra ação que paga 125 vezes o lucro, aí preço... quer dizer, as pessoas acham que aí não faz importância. Eu acho que esse exagero, muitas vezes, né, essa coisa de simplesmente mandar as favas, é que justamente gera um comportamento errático. Claro que o preço é importante. E o preço é importante porque saber se você está comprando caro ou barato para o projeto. Se você estudou, aquela coisa, eu comprei Klabin a 2,87, eu acho, lá em 2019, quando estava uma baixa de ciclo de celulose. Né? Não comprei a 6 e não vendi a 6, eu mantive. Entende? Por um motivo, por questões de prazo, estratégia, enfim. Agora, não compraria 6, porque Klabin, preço não importa? Não, importa. Importa e é importante. Então, ter essa compreensão de que o mercado ele te dá informações. Agora, que essas informações elas têm que ser depuradas para que você possa fazer a escolha de ações, de projetos, né? Eu sempre bato nessa tecla dos projetos quando escrevo ali nos insights. Pensar em grande prazo é essencial. E aí, óbvio, tem muita gente que quer acertar no alvo, né? Quer pegar o 10 no alvo ali e dizer que quer acertar precisamente no centavo. Né? No centavo. Claro que não é assim. Agora, ter uma compreensão de que, não, eu tenho uma margem de segurança, eu estou dentro do meu... E aí, óbvio, né?
Quem acessa ali hoje o AGF, vê pega um ticket ali de Banco do Brasil, por exemplo, aí vai ver preço-lucro, lucro por ação, uma série de fatores, vai ter isso à mão. Vai falar, Van, que preço não importa para aquele investidor que comprou Petrobras a R$ 26,30 na subscrição em 2010, depois viu a cotação descendo ladeira abaixo até chegar lá na época da Lava Jato, 2015, 2016, e só foi ver o preço que pagou lá em torno de 2019, 2020. Né? A pessoa ficou praticamente aí uma década assistindo. Isso, muita gente fala, não, mas você pagar barato, se você segurar, resolve. É o tal do buy and hold. Uhum. Não quer dizer nada. Você comprar, mas comprar mal, você fez um mau negócio. E ponto.